Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. Quando os ventos de mudança sopram. Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso." Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: "Que o Senhor esteja com vocês." E eles responderam: "Que o Senhor o abençoe." Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: "De quem é essa moça?" O servo respondeu: "Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo." Como diz Érico Veríssimo, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outros constroem moinho de vento. É impressionante a criatividade que Deus concedeu ao homem para se adaptar às mais adversas circunstâncias. Dotados de ciência e inteligência, o homem produz tecnologia, arte e se dispõe a trabalhar mesmo em seus piores momentos. Apesar de ter ceifado milhares de pessoas, quantas invenções não surgiram durante a Segunda Grande Guerra? Objetos que hoje temos à mão, como uma fita adesiva, os deliciosos chocolates em formato de confete, os M&M, que fizeram parte da ração diária dos soldados, os necessários antibióticos e até mesmo o não tão gostoso café solúvel. Quantas invenções que facilitam a nossa vida até os dias de hoje. Isso tudo porque os homens se dispuseram a trabalhar, ainda que tivessem de lidar com a dor, as perdas e as tragédias da vida. Depois de chorar o luto pela perda de seus entes queridos, um novo episódio se inicia na vida de Ruth e Noemi. O autor nos dá um spoiler muito importante para entendermos como Deus estava conduzindo a vida daquelas mulheres, mesmo em seus piores momentos. Um novo personagem entra na história, um tal de Boaz, que era parente próximo do falecido Elimeleque, chamado aqui de Senhor de muitos bens. Após terem regressado a Belém, Noemi e Ruth agora precisavam tomar decisões com relação ao que elas deveriam fazer. Era o princípio da cega da cevada, um período que posteriormente seria associado à Páscoa na tradição judaica, que demonstrava o favor e a generosidade de Deus para com o povo durante a colheita dos cereais. Era um momento onde os pobres e necessitados eram lembrados, por causa de uma lei que permitia que eles se achegassem aos campos e colhessem os cereais que caíam no chão durante a colheita, para garantir o sustento dessas pessoas, conforme diz Levítico 19, capítulo 19, versículos 9 e 10. Quando você fizer uma colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caídas no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E também nos diz em Deuteronômio 24, 19 a 22. Quando estiverem no campo fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor seu Deus abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos.
Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, lhes ordenam que façam assim. Sabendo que poderia ser aceita com benevolência, Ruth arrisca-se e pede permissão a Noemi para colher grãos nos campos para dar o sustento para ela e sua sogra. Ao permitir que Ruth vá, Noemi diz algo interessante que revela muito sobre o caráter dessa jovem moabita. Noemi diz: "Vá, minha filha." O termo filha descreve o modo como Ruth era tratada, como uma jovem casta, humilde, amorosa e amável, ou seja, totalmente diferente do estereótipo moabita definido pelos israelitas. Ruth revela aqui a sua disposição em trabalhar para suprir o sustento da sua sogra. Ela está fazendo valer o juramento que ela fez a Noemi quando disse que a seguiria aonde quer que ela fosse. Seu amor sacrificial não é caracterizado apenas pelas suas palavras, pelas suas belas palavras, mas por suas atitudes. Primeiramente, de ter saído da sua terra e agora, por sua disposição em trabalhar no campo. Muitas pessoas têm uma ideia relativamente vaga a respeito do amor. Em sua obra, Os Quatro Amores, C.S. Lewis diz que amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez partir-se. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele irá mudar. Ele não se partirá, mas se tornará indestrutível e redimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos e perturbações do amor é no inferno. Ruth se dispôs a amar a sua sogra, indo trabalhar em um ambiente onde não poderia ser aceita por ser moabita e ainda mulher. Ela não tinha segurança alguma de que seria aceita, mas ainda assim dispôs-se a correr esse risco. Certamente, Noemi, sua sogra, era idosa demais para aguentar um dia intenso de trabalho no campo. E receio que até mesmo Ruth. Vale lembrar que ambas tiveram uma condição financeira privilegiada quando seus maridos eram vivos. Recebiam do trabalho e da provisão deles. Talvez você mesmo tenha experimentado uma situação semelhante quando, por ocasião de uma crise financeira, teve de assumir um emprego que te paga menos, fazendo um trabalho com o qual tem dificuldade, mesmo que todo o trabalho seja digno. Talvez não tenha sido fácil lidar com os sentimentos, mas o amor pela sua família, a necessidade de levar o sustento para a sua casa falam mais alto que os sentimentos. É preciso se arriscar e agir, não ficar paralisado pelo medo. O amor lança fora o medo, porque amamos, nos dispomos a arriscar pelo bem de quem amamos. Ruth então sai para trabalhar e, como diz o autor, por casualidade, vai colher no campo de Boaz, parente de Elimeleque. O termo casualidade é nada mais que um recurso literário usado pelo autor para mostrar que Ruth não fazia ideia de onde ela estava indo e que não sabia nada sobre Boaz e as leis de resgate propostas por Deus. Esse termo nos chama a atenção para o plano que Deus tem em mente, de transformar a tragédia vivenciada por Ruth e sua sogra em uma comédia. Não aquela comédia que nos faz dar risadas de piadas prontas, mas no sentido de que essa história teria um final feliz. Deus, apesar de ser mencionado até aqui como aquele que infligiu sofrimento à pobre Noemi, está soberanamente governando todas as coisas, direcionando os passos de seu povo para o cumprimento de seus bons propósitos. Há uma discussão bem salutar ao longo da história sobre a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ao longo da história, muitos estudiosos têm tentado entender a relação existente entre ambas.
Alguns chegam mesmo a negar uma ou outra, dizendo que é apenas o homem quem decide sobre o que acontece com a sua vida, afirmando que Deus abriu mão de sua soberania para não violar a vontade humana. Que grande bobagem! Mas qual é a relação entre ambas? Em seu livro As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, Emílio Garófalo questiona: mas qual é a lição então? É tudo responsabilidade nossa? Trabalho, generosidade, gratidão? Será que Deus ajuda quem cedo madruga? Será que, por Ruth ter feito o que fez, o Senhor lhe foi misericordioso e lhe deu comida e iniciou o contato com Boaz? Na verdade, não. A Bíblia ensina a responsabilidade humana, mas ensina também a mão soberana de Deus guiando a história e tudo o que acontece. Ele nos chama para o trabalho, mas é Ele quem dá as condições, o fruto e a força para agir. É vital para o nosso trabalho e vida entendermos que temos responsabilidade, mas que estamos debaixo da soberania amorosa de Deus. Sem fazer ideia de onde estava, Ruth apenas se dispôs a trabalhar da melhor forma possível, dando o seu melhor. Boaz então chega no campo. O autor destaca o respeito e a devoção desse homem. Ao chegar, ele saúda seus trabalhadores que respondem sua saudação com bondade e devoção. Boaz e seus homens eram corretos e honrados. Logo, ele percebe uma estrangeira em seus campos. Ruth desperta sua atenção. Boaz primeiramente pergunta de quem era aquela moça a um dos seus servos, buscando mais informações sobre a sua família e o que levaria uma bela jovem em idade de casamento a trabalhar naquela eira. Seu servo então lhe revela que era a moça que havia chegado com Noemi. Certamente, a história dessas mulheres já havia corrido a todos os moradores de Belém, e todos sabiam sobre tudo que havia acontecido, sobre como Ruth devotara a sua vida àquela pobre viúva Noemi. Os trabalhadores e o servo também lhe disseram que ela tinha pedido permissão para colher os grãos de cevada e que estava trabalhando com afinco desde cedo, demonstrando humildade, esforço e excelência, e a excelência dessa mulher. Certamente essas palavras chamaram a atenção de Boaz. O que ele faria? Permitiria que Ruth continuasse apanhando os grãos em seu campo, mesmo sendo uma mulher moabita? Os versículos 8 a 16 nos mostrarão o diálogo de Boaz e Ruth e a forma como ele demonstrou benevolência para com ela. Ainda como diz Emílio Garófalo, vale nos atentarmos a algumas formas em que a soberania de Deus se mostra tanto preparando como guiando a situação. Enquanto Ruth está suando, pensando, dobrando os joelhos e enrijecendo as costas, há coisas acontecendo que ela nem imagina. Para começar, ela está tranquila, trabalhando e nem sabe onde. É meramente o campo que ela encontrou, mas não é um campo qualquer. É o campo de Boaz. Deus conduziu Ruth ao lugar certo, na hora certa, e algo que ela não imaginava estava para acontecer. Muitas vezes ficamos desanimados com as tragédias e situações difíceis em nossa vida. No entanto, podemos tomar o exemplo de Ruth e nos dispor a fazer o que precisamos fazer, a fazer tudo o que nos vier à mão com toda a dedicação, construindo moinhos de vento em vez de barreira, confiando, porém, que o nosso Deus está no controle de tudo. Os dias em que vivemos não são fáceis, e sabe de uma coisa? Eles nunca foram. Mas cabe a nós confiarmos em Deus e fazer a parte que nos cabe, trabalhando em casa ou fora dela, tomando todos os cuidados necessários para preservar a nossa vida e a vida de quem amamos, mas sempre com coragem, pois Deus é quem cuida de nós, sejam em dias ordinários ou seja em dias de pandemia. Que Deus o abençoe. Você ouviu o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional do livro de Ruth.